Marta só percebeu que a história dela não tinha acabado quando, um dia, olhou ao redor e se deu conta de que estava em um cenário completamente diferente daquele que tinha imaginado para si. Depois de anos em silêncio, Deus respondeu do jeito mais estranho, justo quando Marta já não esperava mais nada. No final da década de 1950, em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais chamada Itabirito, onde a poeira das ruas de terra subia com o passar dos caminhões carregados de minério, vivia Marta. Era uma mulher discreta, conhecida por trabalhar muito e falar pouco. Quem a via atrás do balcão do armazém via uma figura constante. Saia simples, blusa lisa, cabelo preso, olhar atento às prateleiras e aos fregueses. Não era de sorrir largo, mas também não era ríspida. Era do tipo que sabia o nome de quem comprava fiado, lembrava a encomenda do mês passado, separava o café que o seu Joaquim gostava antes mesmo dele pedir. Por fora, parecia que a vida de Marta estava resolvida. Herdara do pai aquele pequeno armazém, construído tijolo a tijolo a partir de um sonho simples: ter um ponto de comércio que garantisse o sustento da família sem depender de patrão. O pai, homem de poucas letras, mas de muita insistência, sempre dizia: esse balcão aqui é a nossa segurança. Enquanto ele estiver de pé, a gente não passa fome. Quando ele adoeceu, pouco tempo depois, faleceu. Deixou a responsabilidade nas mãos de Marta. Alguns diziam que o ideal seria vender, dividir o dinheiro, ir para a cidade grande. Marta não cogitou. Sentia que cuidar daquele negócio era, de alguma forma, honrar a memória dele. Nunca se casou. Não porque não tivesse tido oportunidade nenhuma, mas porque, a cada possibilidade que aparecia, o armazém parecia sempre entrar no meio da conversa. Um pretendente achava que ela trabalhava demais. Outro queria que ela largasse tudo para ser dona de casa de verdade. Outro ainda se incomodava com o fato de ela ser tão ligada ao comércio do pai. No fim, os pretendentes foram sumindo, e o balcão ficou. Os anos passaram, e a pergunta que ela nunca fazia em voz alta, mas carregava no peito, era: e eu? Além disso aqui, o que mais a vida tem para mim? Marta acreditava que, se cuidasse bem do que tinha recebido, Deus cuidaria do resto. Cuidava do armazém com rigor e carinho. Checava estoque, anotava as compras num caderno grosso, mantinha tudo limpo. Sabia a época em que o feijão encarecia, quando o açúcar costumava faltar, aquele período em que o movimento caía. O que ela não sabia era como cuidar da parte dela que não se resolvia com números e prateleiras. A parte que queria sentir que Deus também se lembrava dela de outros modos. Todas as manhãs, antes de abrir o armazém, Marta fazia uma oração curta atrás do balcão. Chegava cedo, abria as janelas para o cheiro de noite velha sair, organizava algumas coisas, antes de erguer a porta de ferro, encostava as mãos no balcão, inclinava levemente a cabeça e falava baixo: Senhor, me dá direção hoje. Me dá paz. Me ajuda a entender por que minha vida parece sempre parada no mesmo lugar. Não eram discursos longos. Não usava palavras rebuscadas. Pedia direção porque sentia que, apesar de tudo estar aparentemente no lugar, por dentro algo parecia travado. Pedia paz porque, em alguns dias, a ansiedade batia sem motivo aparente. Pedia compreensão porque via a vida dos outros mudar. Casamento, filhos, empregos novos, enquanto a dela parecia presa em um quadro estático. Marta atrás do balcão. E todos os dias, a resposta era o mesmo silêncio. Nada de sinais claros. Nada de portas escancaradas, nenhum Deus falando do jeito que alguns diziam sentir. Havia, sim, pequenos livramentos, dias em que o movimento era um pouco melhor do que o esperado, clientes que pagavam uma dívida antiga justo quando ela achava que não ia fechar as contas. Mas, no que dizia respeito às perguntas mais profundas, é só isso. Tem mais. O Senhor me vê. O céu parecia calado. Marta conhecia cada centímetro daquele armazém, como se fosse extensão do próprio corpo. Antes de a cidade ouvir o sino da igreja marcando as 6 da manhã, ela já estava de pé, caminhando pelas ruas ainda meio escuras de Itabirito, com o frio matinal cortando o rosto e o silêncio quebrado apenas pelo latido distante de algum cachorro ou pelo barulho de uma carroça que passava carregando leite. Ao chegar em frente ao armazém, tinha sempre aquele mesmo ritual. Primeiro, olhava a fachada, como quem confere se a casa está em pé. O letreiro de madeira, já gasto pelo tempo, ainda trazia o sobrenome do pai.
Armazém Oliveira. A tinta desbotada, as letras um pouco tortas, tudo aquilo era mais do que uma placa de comércio. Era um lembrete diário de onde ela tinha vindo e do que carregava nas mãos. Depois, ela punha a chave na fechadura, respirava fundo e empurrava a porta de ferro, que fazia um rangido conhecido, como se reclamasse do esforço, mas aceitasse, mais uma vez, começar o dia. O sininho pendurado logo acima da entrada tilintava baixinho, mesmo sem freguês. Era quase como se o próprio armazém estivesse acordando. Lá dentro, o cheiro era sempre o mesmo. Uma mistura de café, grãos, madeira antiga e um pouco de pó. As prateleiras longas, feitas pelo pai com tábuas grossas, abraçavam o espaço dos dois lados. Sacos de arroz empilhados num canto, feijão em sacarias marcadas com carimbo, açúcar em sacos menores, alguns rasgados na ponta, remendados com fita e cuidado, sal, óleo em latas brilhando no pouco de luz que entrava pela janela alta. Marta caminhava devagar pelo corredor central, passando a mão pelas prateleiras, conferindo o que estava no fim, o que precisava repor, o que estava parado demais. Naquele toque, havia carinho e controle. Era como se, todos os dias, ela fizesse uma leitura do estado de saúde do armazém, como um médico examinando um velho paciente. Depois dessa primeira volta, vinha o momento da oração. Não era nada teatral. Ela se colocava atrás do balcão, aquele mesmo que já tinha visto o pai sorrir, brigar, anotar, reclamar, e apoiava as mãos na madeira. Fechava os olhos por alguns segundos, abaixava a cabeça e falava baixo, quase sem mexer os lábios. Senhor, o Senhor já conhece o dia de hoje, antes de eu começar. Me dá direção para lidar com o que eu não sei que vai acontecer. Me dá calma, me dá sabedoria. E, se o Senhor puder, abre um pouco as portas da minha vida também, porque às vezes eu sinto que parei aqui e não saio do lugar. Não havia resposta audível. Nenhum arrepio, nenhuma voz, nada. Mas, de algum jeito, esse momento colocava o coração dela num eixo, pelo menos por alguns instantes. Quando terminava, puxava o ar, endireitava as costas, ajeitava o avental e girava a placa de fechado para aberto. Não demorava muito e o sininho tocava de verdade, anunciando os primeiros fregueses. De manhã, era sempre um movimento mais apressado. Gente que passava antes do trabalho, mães que vinham garantir o café, o pão, o leite, antes de mandar os filhos para a escola. O seu Joaquim, um senhor magro de chapéu de palha, era quase sempre um dos primeiros. Bom dia, Dona Marta. O de sempre. Ela não precisava perguntar o que era o de sempre. Ia direto ao ponto, cortava 2 dedos de queijo da peça, pegava um pacote de café, um pouco de açúcar, pesava o arroz com precisão. Enquanto isso, anotava no caderno grosso de capa preta. Na folha já havia uma coluna inteira com o nome dele, somas, subtrações, um registro silencioso da confiança que existia ali. Quando ele fazia algum pagamento, ela riscava a linha com a caneta, devagar, como quem saboreia aquele pequeno alívio. Outros fregueses tinham hábitos diferentes. Dona Alzira, por exemplo, nunca comprava fiado. Chegava, colocava as moedas uma a uma sobre o balcão, olhava nos olhos de Marta e dizia: "O que der com isso aqui hoje, minha filha?" Marta fazia os cálculos em silêncio, pegava o que cabia no valor que ela tinha. De vez em quando, completava um pouco a mais, sem comentar. Dava umas gramas a mais no feijão, um pouco mais de farinha, um ovo a mais porque sobrou aqui. Não era caridade escancarada. Era um jeito de fazer justiça com quem ela via que lutava demais para pouco. Naquele tempo, durante muitos anos, o armazém viveu seu auge silencioso. Não era um auge de riqueza, de grandes lucros, de encher o caixa a ponto de sobrar. Era um auge de movimento, de relevância, de ser ponto de encontro. Ali as notícias circulavam. Um comentava que o filho tinha arrumado emprego na siderúrgica. Outro contava que a filha ia se casar. Um vizinho falava de alguém que tinha ficado doente. O armazém era mais do que um lugar onde se comprava mantimento. Era um ponto de ligação da comunidade. Marta, atrás do balcão, era uma espécie de testemunha de tudo. Ouviu risos, ouviu lágrimas, ouviu reclamações sobre a vida, viu gente prosperar, viu gente quebrar. Muitas vezes, entrava alguém com o olhar baixo, pedindo para anotar, só mais esse mês.
porque o marido estava sem trabalho. Outras vezes, voltavam para acertar tudo, orgulhosos, colocando o dinheiro sobre o balcão com a dignidade de quem honra a palavra. Ela conhecia não só as contas, mas as histórias, e carregava cada uma delas com seriedade. Por isso, quando fechava o armazém à noite e chegava em casa, suas orações não eram genéricas. Eram cheias de nomes, rostos, situações. Cuida do filho da dona Lúcia, que tá naquela febre que não passa. Ela dizia, deitada na cama, olhando o teto. Ajuda o seu João a arrumar um serviço, porque eu tô vendo que ele tá envergonhado de vir aqui pedir para anotar. Dá coragem para dona Teresa largar aquele vício de jogo, que já tá comendo tudo o que entra. Mas, por mais que sentisse que se preocupava com todo mundo, chegava um momento em que a oração voltava para ela mesma. E quanto a mim, Senhor, o que o Senhor quer de mim além desse balcão? Durante o auge, essa pergunta ficava mais abafada. O movimento preenchia o dia, o cansaço preenchia a noite. Mas ela já estava lá, quieta, esperando o momento certo de aparecer com força. A rotina era exigente, mas previsível. Marta acordava na mesma hora, abria o armazém, atendia, anotava, conferia estoque, fechava, voltava para casa, jantava algo simples. Muitas vezes, dormia na cadeira da sala, de tão cansada, com a cabeça encostada no encosto, o avental ainda no colo. Aos domingos, fechava mais cedo para ir à missa. Sentava nos mesmos bancos da igreja, ouvia as mesmas leituras, as mesmas promessas. Em algumas épocas, acreditava nelas com mais vigor. Em outras, apenas deixava as palavras passarem por cima dela como água em pedra. A vida parecia seguir assim, em um certo equilíbrio. O suficiente entrava, o necessário era pago. O armazém seguia de pé. O nome da família continuava na fachada. Não havia sobras, mas também não havia um abismo à frente. Até que, de repente, o cenário ao redor começou a mudar. Primeiro foram rumores. Alguém comentou que iam abrir um mercado grande mais perto do centro. Depois vieram as obras, caminhões, caminhões e mais caminhões, barulho de martelo, de serra, gente medindo terreno. Marta observava de longe, enquanto ia e vinha de casa para o armazém. Um dia, passando em frente, viu o letreiro novo sendo colocado, letras grandes, modernas, anunciando o mercado com nome estrangeiro, prateleiras uniformes, carrinhos de metal para os clientes. Alguns fregueses levaram a notícia até ela como quem conta novidade de cidade. Dona Marta, a senhora viu o mercado novo que está abrindo. Dizem que vai ter de tudo lá, até coisa de fora. Ela fingia naturalidade, respondia: é, a cidade está crescendo. Mas, por dentro, uma pedra se instalou no estômago. Quando o mercado abriu, a cidade toda pareceu ser puxada para lá por uma curiosidade irresistível. Era novidade. E, onde há novidade, há movimento. Os primeiros dias foram de euforia, promoções, filas, gente comentando os preços, a variedade, a modernidade. E o armazém ficou mais quieto. Marta percebeu a mudança primeiro no som. O sininho da porta tocava menos. Havia mais momentos do dia em que o armazém ficava vazio. Só ela e o tic-tac do relógio pendurado na parede. Ela se pegava varrendo o mesmo canto 2 vezes, ajeitando coisas que já estavam no lugar, apenas para não ficar parada atrás do balcão, sentindo a ausência de gente. No começo, tentou não entrar em pânico. Pensou que era uma fase, que o furor da novidade passaria, que os fregueses fiéis voltariam. E, de fato, alguns voltavam. Sentavam-se no banco em frente ao armazém e diziam: fui lá ver. Dona Marta, é bonito, viu? Mas lá ninguém sabe meu nome. Alguns ainda preferiam o atendimento dela, o fiado, o papo, o café que, de vez em quando, ela oferecia. Outros, porém, começaram a dividir a compra. Pegavam o grosso no mercado, porque era mais barato, e compravam só algumas coisas no armazém, para não deixar morrer. Essa frase doía quase tanto quanto se tivessem abandonado completamente. Para não deixar morrer, era como dizer: sabemos que você está perdendo a batalha, mas vamos te dar alguns minutos a mais de oxigênio. Ela sorria, agradecia, mas sentia que, aos poucos, o chão sob seus pés ficava menos firme. Para tentar competir, fez o que pôde.
Levantou cedo para ir falar com fornecedores, tentar preços melhores. Alguns riam com um pouco de pena. Ah, Dona Marta, a senhora sabe como é. O mercado lá compra em quantidade. Para eles eu faço o preço. A senhora compra pouquinho. Fica difícil. Outros tentavam ajudar, mas o máximo que conseguiam era um pequeno desconto, que, no balanço final, pouco adiantava. Ela não tinha capital para estocar grandes quantidades nem espaço para armazenar. Estava presa numa lógica cruel. Quem compra muito paga pouco. Quem compra pouco paga mais caro. E quem paga mais caro, não consegue vender barato. Começou a fazer contas à noite, sentada à mesa da cozinha, com as anotações do dia espalhadas. A caneta corria nas colunas de entrada e saída, e os números não fechavam mais com a mesma facilidade. O que entrava já não cobria tudo o que saía. E o que faltava, ela tapava como dava, atrasando um pagamento, pedindo prazo para outro, tirando do pouco que guardava para a emergência. Foi nessa época que as orações mudaram de tom. De manhã, atrás do balcão, já não eram só pedidos genéricos de direção. Eram quase cobranças sufocadas. Senhor, o senhor tá vendo. Eu tô lutando com tudo o que tenho. Eu tô vindo aqui todo dia. Tô abrindo essa porta. Tô orando o nome que meu pai deixou. O que o senhor quer que eu faça mais? Me mostra alguma coisa. Dá uma ideia. Um caminho. Não me deixe assistir isso aqui morrer na minha frente. O silêncio, porém, continuava. Nenhum milagre financeiro aconteceu. Nenhum fornecedor decidiu, do nada, perdoar dívida. Nenhuma lei nova surgiu para proteger o pequeno comércio. O que surgia eram mais ofertas do mercado grande, mais cartazes de promoção, mais sacolas com logo diferente passando em frente ao armazém. Aos poucos, o que antes era auge virou lembrança. Chegou um tempo em que Marta conhecia de cor a hora, em que o movimento do mercado aumentava. Era só ver a rua em frente ao armazém encher de carros, de gente carregando sacolas grandes. Da porta, se ouvia, de longe, o burburinho. O sininho dela, pequena testemunha de tantos anos, ficava quieto. O início da crise não foi um dia específico, foi um período em que tudo começou a pesar junto. As contas, antes pagas com esforço, passaram a atrasar. O caderno de fiado, antes equilibrado, começou a mostrar mais linhas pendentes do que riscadas. Marta, antes firme, começou a sentir o corpo cansar de um jeito diferente. Já não era só fadiga física. Era um cansaço de alma, de quem via, dia após dia, algo que amava se desfazer aos poucos, sem conseguir segurar. Ela rezava pedindo uma saída, qualquer sinal do que deveria fazer. Pensou em modernizar o armazém. Prateleiras novas, um letreiro mais chamativo, talvez um pequeno caderno de promoções. Pensou em mudar o tipo de produto, arriscar algo diferente. Pensou até em vender o ponto e começar de novo em outro ramo. Mas, quanto mais pensava, mais confusa se sentia. Nenhuma ideia vinha com aquela sensação de paz que ela tanto pedia. Era como se estivesse em um labirinto onde todas as portas levavam para mais paredes. Cada tentativa de solução trazia uma nova dificuldade. Quando baixava um pouco o preço de um produto, o fornecedor reclamava e o lucro desaparecia. Quando tentava comprar mais de um item para poder competir com o mercado, o caixa apertava para o resto. Quando pensava em pegar empréstimo, lembrava-se das histórias de gente que se afundou em dívidas tentando salvar negócios que já estavam condenados. O silêncio foi se tornando pesado. Não era mais apenas uma sensação espiritual. Tinha dias em que o armazém ficava quase o dia todo sem gente. O sininho da porta tocava poucas vezes, e Marta podia ouvir, lá fora, o movimento no mercado novo. Risadas, vozes, barulho de caixas registradoras. O contraste doía. Marta começou a rezar menos. Não por raiva, mas por cansaço. Sentia que tinha feito tudo certo. Ainda assim, nada acontecia. A oração da manhã foi encurtando. Antes, havia frases cheias. Depois, apenas um cuida de mim, Senhor, dito rapidamente, às vezes até esquecida, no meio da pressa para abrir. Até que, em alguns dias, ela nem parava mais atrás do balcão. Chegava, abria a porta, começava o dia. Deus estava lá, em algum lugar, mas a conexão parecia fraca demais para justificar o esforço. Chegou a pensar que talvez Deus tivesse outros planos para todos, menos para ela.
Como se olhasse de cima e dissesse: para você, Marta, é só isso mesmo. Aguenta firme aí. Era uma sensação cruel, e ela mesmo se envergonhava de pensar assim. Mas, quando a solidão encontrava a frustração, pensamentos duros surgiam. No início da década de 1970, veio o golpe final. As contas atrasadas, que antes eram poucas e controláveis, viraram uma pilha. O fornecedor, que sempre fora compreensivo, começou a apertar. O dono do imóvel não aceitou mais atraso no aluguel. A cidade, em transformação, já não sustentava tantos pequenos comércios como antes. Um a um, armazéns parecidos foram fechando. O de Marta resistiu, enquanto pôde. Mas houve um dia em que ela se viu diante das contas, da realidade do movimento, e entendeu que não dava mais. O armazém fechou. No dia em que baixou a porta pela última vez, o gesto foi mais lento. Ela passou a mão pela madeira do balcão, como quem se despede de alguém querido. Olhou para a balança, para as prateleiras, para as marcas de mão no batente da porta. Lembrou-se do pai sorrindo ali, dos primeiros dias em que assumiu, tremendo, mas determinada. Lembrou-se das noites em que pediu 1000 vezes para que Deus não deixasse tudo acabar. E, ainda assim, ali estava ela, com a chave na mão, trancando algo que parecia ser o próprio coração. As dívidas se acumularam a ponto de obrigá-la a vender o imóvel. Aquele documento assinado, aquela caneta riscando o papel, foi como um corte definitivo com uma parte da própria história. Aquilo não foi apenas uma perda financeira. Foi a perda de identidade. Pela primeira vez, ela não sabia quem era sem aquele balcão à sua frente. Marta parou de rezar completamente. Não porque deixou de acreditar, mas porque não sabia mais o que pedir. As frases que antes vinham naturalmente agora pareciam vazias. Senhor, me ajuda, dava vontade de rir, de tão repetida e aparentemente ignorada. Então, ela ficou em silêncio. Não um silêncio de paz, mas um silêncio de desistência. Arrumou um trabalho simples como auxiliar em uma escola local. Algo temporário, apenas para sobreviver. A escola ficava a alguns quarteirões de onde o armazém existira, mas parecia outro mundo. Em vez do cheiro de café e grãos, o cheiro de giz e merenda. Em vez de prateleiras, salas de aula com carteiras enfileiradas. Em vez de clientes apressados, crianças barulhentas, correndo no pátio. No início, ela via aquele trabalho apenas como um remendo. Até eu achar algo melhor, pensava. Mas os dias foram passando, e aquela rotina, que parecia provisória e sem importância, começou a revelar algo que ela jamais imaginaria. Foi ali, naquele lugar que parecia provisório e sem importância, que a resposta começou a se formar do jeito mais estranho possível. As crianças se aproximavam de Marta com uma naturalidade que ela não entendia. No refeitório, eram elas que puxavam conversa. No corredor, era ela que chamavam quando caíam e ralavam o joelho. No pátio, muitas preferiam ficar por perto dela, encostadas na parede, fazendo perguntas sobre a vida, sobre coisas aparentemente banais, mas que, aos poucos, mostravam dores bem maiores. Tia Marta, por que meu pai não mora com a gente? Tia Marta, é verdade que quem repete de ano é burro. Tia Marta, a senhora acha que eu consigo ser diferente da minha família? Sem perceber, ela começou a cuidar, ouvir, orientar. A experiência de anos atrás do balcão, ouvindo histórias de adultos, de famílias, de dificuldades, agora ganhava outro formato. Ela sabia ouvir sem julgar, sabia falar sem ferir, sabia estar presente sem fazer alarde. Algo que nunca tinha feito antes. Algo que nunca tinha pedido em oração. Com o tempo, professores passaram a confiar nela. Quando um aluno dava problema, era com Marta que alguns vinham desabafar. Quando uma mãe aparecia chorando, sem saber como lidar com o filho, era Marta quem conseguia encontrar palavras simples e firmes que acalmavam. A direção da escola percebeu sua dedicação e sensibilidade. E o que era apenas um trabalho temporário começou a virar parte essencial do funcionamento da escola. Marta foi convidada a assumir funções maiores. Ajudar a organizar eventos, acompanhar alunos em situações difíceis, ser ponte entre a escola e algumas famílias mais complicadas. No começo, ela estranhou. Eu, que passei a vida vendendo arroz e feijão, agora no meio de reunião com o professor. Mas, à medida que aceitava essas responsabilidades, uma sensação nova começou a nascer.
A de que, talvez, finalmente, estivesse no lugar certo, fazendo algo que fazia diferença em uma área que nunca tinha imaginado. Anos depois, já na década de 1980, ela coordenava atividades, ajudava a família, se era referência na comunidade. Os pais a conheciam pelo nome. As crianças, crescidas, voltavam para visitá-la. Alguns diziam: se não fosse a senhora, eu tinha largado a escola. A senhora acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Foi numa tarde simples, observando as crianças brincarem no pátio. Algumas correndo, outras rindo, outras sentadas à sombra de uma árvore compartilhando segredos, que Marta finalmente entendeu. O sol batia diferente naquele dia. O barulho parecia mais suave. E, dentro dela, algo se alinhou. Ela pensou no armazém. Pensou no fechamento, na dor, na humilhação, no silêncio de Deus. Pensou na escola, nas crianças, nas conversas que tinha todos os dias, nas vidas que eram tocadas pelo simples fato de ela estar ali, disponível, escutando, aconselhando. E, então, uma frase veio à mente, clara, como se alguém tivesse sussurrado. Se o armazém não tivesse fechado, você nunca teria saído de trás daquele balcão. Se o armazém não tivesse acabado, ela nunca teria se permitido aceitar aquele trabalho provisório. Nunca teria descoberto que sua vida podia tocar outras vidas de um jeito completamente diferente do que imaginava. Nunca teria percebido que, lá atrás, quando pedia direção para Deus, talvez ele estivesse dizendo: eu tenho algo além do balcão para você. Mas ela estava agarrada demais ao que conhecia para ouvir. Naquela noite, depois de anos, Marta voltou a rezar. Entrou em casa, sentiu o mesmo silêncio de sempre. Mas, dessa vez, ele não pareceu tão pesado. Sentou na cama, respirou fundo e se ajoelhou devagar. O gesto foi simples, mas carregado de tudo o que tinha vivido até ali. Ela não pediu explicações. Não fez uma lista de por que o Senhor deixou isso acontecer. Apenas agradeceu. Agradeceu pelo armazém, pelo que ele representou. Agradeceu pela dor, que a empurrou para fora de um lugar onde já não cabia mais. Agradeceu pela escola, pelas crianças, pelos pais, pelos professores. Agradeceu porque, mesmo sem ouvir nada durante anos, agora conseguia olhar para trás e ver que a resposta tinha vindo. Veio tarde, veio estranha, veio dolorosa, mas veio exatamente no formato que ela precisava. O Senhor não me esqueceu, sussurrou. Eu é que não conseguia ver. Se essa história tocou você, curta o vídeo e compartilhe com alguém que esteja vivendo um longo silêncio. Alguém que talvez tenha perdido um armazém, um plano, um sonho, e hoje ache que Deus virou o rosto. Aqui no canal, outras histórias emocionantes ainda vão chegar, para lembrar que a conversa com o céu não termina quando o nosso plano acaba. E que essa história te deixe uma mensagem de fé. Nem sempre Deus responde do jeito que esperamos. Às vezes, a resposta parece perda, mudança ou desvio. Às vezes, parece recomeço em lugar menor, trabalho inferior, vida encolhida. Mas quando o silêncio finalmente se quebra, quando se olha para trás e vê o caminho inteiro, entendemos que Ele nunca deixou de conduzir o caminho, mesmo quando tudo parecia sem sentido. E, assim como Marta, talvez você descubra que a porta que se fechou não foi o fim, mas o início de ser levado exatamente para o lugar onde sua vida mais faria diferença.